Minas Summit Cast, o podcast do maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais e um dos maiores eventos do Brasil. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação, startups, negócios, empreendedorismo e muito mais. Pegue seu café e eu tenho certeza que você vai gostar dos assuntos e do bate-papo que nós teremos agora. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Weber Rangel, eu sou aqui executivo do Minas Summit e a gente está em mais uma gravação aqui de podcast do Minas Summit Cast. É um podcast que é uma dose semanal ali de inovação, negócios e tudo mais. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é extremamente empreendedor. Acho que é um dos caras mais empreendedores que eu conheço. A gente começou a trabalhar junto, eu conheci ele há quase 6 anos atrás, trabalhando junto na FCJ. E depois, e agora, né, a gente está se encontrando muito no IFL, do qual eu estou entrando, espero que eu consiga participar. Vai dar bom. É fazer parte ali, já fiz a minha inscrição, mas é um cara muito, muito empreendedor. Eu queria que Pedro Quintão se apresentasse e falasse um pouquinho pra gente quem é você, quem é o Pedro Quintão, esse cara empreendedor pra caramba. Pô, velho, obrigado pelo convite. Pô, já tem 6 anos da FCJ, né? Nossa, a gente tá velho. Mas sou Pedro Quintão, eu tenho 29 anos. Sou a cara de mais velho mesmo, mas em 29 anos. Sou TEDx Speaker, sou fundador da WeBiz, que é uma não escola e comunidade de negócios para empreendedores. E eu também sou sócio da 247 Filmes, que é uma produtora de audiovisual. Legal. Que com certeza vocês já viram produções nossas por aí de Três Corações, Porsche, Ferrari, alguma coisa assim do tipo. E empreendo desde os 17 anos, comecei a empreender novinho, tive aulas de empreendedorismo na escola e apaixonei. Aí depois disso, mudou meu curso de faculdade, acho que eu nunca te contei essa. Eu queria ser jornalista para ser comentarista de futebol. E aí eu tive aula de empreendedorismo. Eu já tive essa ideia também. Fiz vestibular. E aí tive aula de empreendedorismo, participei do primeiro Startup Weekend de Belo Horizonte e apaixonei completamente. Entendi assim, não, beleza, é empreender que eu quero pra minha vida. E começou muito essa jornada da minha vida de empreender. Comecei com 16 anos, primeira ideia, obviamente, deu completamente errado. A segunda ideia, ela começou dando certo, a gente ganhou até uma competição de startup, ganhamos um dinheirinho, e aí a gente viu que a tecnologia para a época era um timing errado, e era um negócio bem legal, era um comparador de preço de carrinho, você podia fazer essa compra e retirar no supermercado, como se fosse um takeaway. Legal. Só que isso eu tinha 16 anos, então tem mais de 10 anos, tem 12 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás. E aí a gente fez tudo improvisado, e não tinha tecnologia suficiente para isso, a gente chegou a comprar tomando prejuízo. Eu lembro que vendi muito ingresso de festa para pagar esse prejuízo que a gente tomou. E aí depois eu fiz a startup minha, que foi a primeira startup minha que teve sucesso, e aí a gente vendeu ela 2 anos depois, e aí já era. Aí já fez até exit, cara. Não, mas foi exit pequeno, a gente era bem amador. No currículo lá fica exit. Só o dinheiro ainda faltou um pouquinho, mas no currículo tá lá como um exit já bem feito e tudo. Muito bom. Pedrão, a gente estava aqui conversando antes, né, da gente começar ali, alinhando, né? O que a gente ia falar, porque tem muito assunto para ser falado. A gente falou, cara, vamos, né? O nosso podcast a gente sempre tem valorizado muito os empreendedores mineiros, porque é a nossa proposta no Minas Summit, né? E você é um empreendedor da área de inovação. Então, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história. Igual você falou, você começou no colégio. Mas como que começou? Como é que foi esse negócio, assim? Legal. Eu comecei com 17 anos, eu estudava numa escola particular super renomada aqui em Belo Horizonte. Eu repeti de ano e fui para um colégio um pouco menos renomado, que a assinação anulava a bomba. E lá eu tive aula de empreendedorismo e tanto que eu falo que foi a coisa mais importante da minha vida ter repetido de ano. Porque se eu não tivesse repetido de ano, eu não teria tido aula de empreendedorismo, não seria nada que eu gosto de fazer hoje. E tive aula de empreendedorismo para aprender a empreender. Era muito sobre isso. Eu lembro certinho, primeiro dia a gente assistiu o filme do Facebook, a rede social. Foi o primeiro dia. Aí você já tem aquele impacto. Aí qual que era a ideia do projeto lá da aula? A cada 6 meses você tinha numa área diferente. 6 meses a gente ia ter aula de empreendedorismo, que era criar algum negócio muito voltado para digital, alguma coisa assim do tipo. E no outro semestre a gente tinha voltado à tecnologia mesmo. Então a gente tinha que criar um hardware mesmo, alguma coisa física. Então, o primeiro semestre eu fiquei nessa coisa física e foi muito legal. A gente criou, a ideia era criar um tênis que enquanto você caminhasse, ele produzia energia.
Bacana. E a gente conseguiu... Isso foi legal. A gente conseguiu fazer... E aí a gente fez o teste e enquanto a pessoa caminhava na esteira, ela conseguia carregar o celular. Era isso que a gente queria. Aí a gente teve alguns problemas de tecnologia, viu que carregar o celular era muito complexo, mas a gente conseguiu, por exemplo, enquanto a pessoa caminhava, ela conseguia ouvir música, ela conseguia ligar alguma coisa que funcionasse até 6 pilhas. Legal. E funcionou, foi sensacional. Tipo um dínamo ali e tal. A gente usou a lanterna de dínamo como MVP. A gente comprou 10 lanternas de dínamo, desmontou elas e colocou 5 lanternas em cada tênis, e aí foi o MVP. Que nesse caso era um protótipo, na verdade, né? E aí depois teve aula de empreendedorismo. Empreendedorismo a gente aprendeu o que é uma startup, como funciona, o que é gestão. A gente aprendeu sobre o que é tocar um negócio, o que é criar um negócio, sem ser da parte técnica agora. E aí foi onde que eu apaixonei. Falei assim, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Abandonei a ideia de ser jornalista, para ser comentarista de futebol e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero tocar. E coincidentemente, ou não, tava tendo ao mesmo tempo o primeiro Startup Weekend de BH. Foi lá no BMEC e tudo. E eu participei. Não conhecia ninguém. Só participei na cara e na coragem. E foi sensacional. A gente até acabou sendo campeão, mas a ideia, obviamente, não foi pra frente. E isso é uma coisa muito legal. Quem participa do Startup Week, a gente tem muito essa visão. Tá começando, fala assim, não, a ideia que eu vou fazer ser milionário, mas não vai dar certo. Nem 1% vai dar certo. Porque você tem uma startup com 8 sócios, não tem como. Não tem como. É um cap table meio difícil de distribuir, né? Só que foi legal, a gente... o importante foi aprender a jornada. Sim. E aí eu voltei, a gente fez a segunda startup nesse projeto de empreendedorismo da escola, que foi um comparador de preço de mercado. Supermercado. Então, a gente tem o supermercado A, o supermercado B, o supermercado C, o supermercado D. Você entrava num site, montava seu carrinho, falava o que você queria, a gente ia lá, comparava os preços e falava assim, esse supermercado A, no Luxemburgo, é o mais barato e teve 79% de compatibilidade do seu carrinho. Já o supermercado B teve, é mais caro, só que ele teve 100%. Então, a gente tinha isso e a gente fez um MVP primeiro e o MVP foi muito legal, porque a gente tinha 5 pessoas no grupo, que eram 5 sócios, e aí uma pessoa ficava em casa. A gente fez o site num daqueles sites prontos. Tipo o Wix. Pior que o Wix, eu lembro o nome, chama Weebly. Era concorrente do Wix na época. E aí, qual que era o negócio? A pessoa preenchia o formulário e quando preenchia o formulário, chegava uma notificação no e-mail e preenchia o formulário. E o formulário que era o negócio que você falava o que você queria no seu carrinho. Legal. E aí, chegava no e-mail, ele estava em casa, ele mandava num grupo do WhatsApp que a gente tinha quais que eram os itens. Aí começa cada um no supermercado. Aí eu tô lá no supermercado A, ia lá com o carrinho, fazia a compra normal. E aí no início o que a gente fazia? Fazia a compra normal, chegava na pouca caixa, passava, e na hora de passar o último assim, vou desistir, moça, não precisa não. Tirava foto do caixa e saía do supermercado, só que a gente tinha qual que era. E aí depois a gente conversou com os supermercados, eles liberaram a gente ficar com o caixa para fazer esse comparativo de preço. Então a gente simulava o preço dentro do supermercado. E mandava fotos para ele ia lá e mandava para a pessoa que pediu, olha, o mais barato deu tal. E aí foi rolando. E aí a gente falou assim, velho, e aí, o que a gente pode fazer a mais? E uma pessoa perguntou assim, rola de comprar e eu buscar depois, a gente, deixa eu ver com os mercados. Sim. E rolou. E a gente falou assim, e se a gente cobrasse 10% do valor da compra pra gente fazer isso? Assim, vamos... Vai que tem gente que paga. Fizemos, a primeira pessoa pagou, a segunda pessoa pagou, a terceira pessoa pagou. A gente, que negócio legal. Tem mercado. Tem mercado. E aí a gente fez isso, e aí a pessoa recebia o negocinho, escolhia o mercado, e aí ela podia pagar. Na época não tinha Pix, então era TED que ela mandava pra gente, a gente passava o nosso cartão de crédito, e aí reembolsava depois. Legal. Então a gente fez isso, tudo manual. E aí a gente acabou ganhando uma competição de empreendedorismo, e aí a gente ganhou uma graninha, a gente contratou uma consultoria para ver o que a gente tinha que fazer para formalizar isso numa startup. E aí a gente viu que tinha que ter um servidor em cada supermercado, só que aí há 13 anos atrás a gente descobriu que não era um servidor em cada rede de supermercado, não era em cada supermercado. Aí são muitas lojas. E aí não dava, porque o servidor deles não era em nuvem. E aí a gente chegou a comprar o primeiro, aí não deu por conta disso. E aí a gente foi, vendemos o servidor, fechamos o projeto, tomamos uns 15 mil de prejuízo, dividimos entre 5, aí vamos para caçar de pagar o prejuízo, vendi muito ingresso de festa para isso, só que apaixonei. E aí chegou a época de vestibular, e nessa pressão de vender para conseguir pagar o vestibular, eu perdi a data de inscrição de vestibular,
E aí veio a segunda ideia. Pô, e se a gente fizesse um portal pro vestibulando? Será que só eu que perdi? Eu descobri que outras 3 pessoas também tinham perdido de amigos meus. Muita gente, cara, perde inscrição. E aí a gente falou assim, e se a gente criasse algo do tipo? E aí a gente criou no início um portal para lembrar o vestibular. Vai ter vestibular tal data, fecha tal data. Conheça essa faculdade. Um portal. E aí ficava assim, e aí? A gente precisa monetizar. E para monetizar, a Melius estava começando a aparecer aqui em Belo Horizonte. Aí a gente falou assim, velho, o que a gente faz? Isso é uma coisa que a gente fez muito. Não tinha LGPD na época, isso é uma coisa importante. A gente ia nos ensino médios e ia fazer uma palestra sobre startups, cadastrava todo o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio com uma fichinha e perguntava o seguinte, quais são os 3 cursos que você quer fazer de faculdade? E quais são as 3 faculdades para cada curso? Então, a gente tinha dado das 20 principais escolas de Belo Horizonte. E aí, a gente batia na porta da faculdade e falava assim, olha, então, você está lançando vestibular de medicina agora? A gente tem todos os alunos das 3 principais faculdades de Belo Horizonte que querem medicina em primeiro lugar, querem medicina em segundo ou terceiro, e se vocês estão dentro ou não. E se a gente trouxesse você fazer vestibular aqui? Sempre comissiona a gente? E aí, a gente fechou com o primeiro teste, a gente teve um comissionamento de 70%. A gente, legal. E aí, vamos dar... E se a gente desse cashback para essa pessoa? Que a gente incentiva a pessoa a cadastrar pelo nosso link. E aí, a gente falou assim, pô, vamos testar. E teve uma aderência anormal. E a gente falou assim, beleza, achamos nosso negócio de ganhar dinheiro. E aí, a gente foi fazendo também na mão e foi crescendo, foi crescendo. Eu lembro que foi um dia que foi muito marcante, foi um dia que a gente recebeu um cadastro no site que vinha do Acre. E a gente disse assim, tá. E aí, faculdade que a gente não tinha parceiro, a gente só mandava avisando, a gente não fazia esse marketing para eles. E aí, durou 2 anos, 2 anos mais ou menos, só que a operação era eu e mais uma pessoa, e ninguém entendia muito sobre negócio, ninguém entendia muito sobre tecnologia. E eu passei por um burnout por conta desse negócio muito novo, eu falei assim, velho, aprendi muito no negócio, ganhamos um dinheirinho, vamos fechar o negócio? Não está fazendo mal para a gente não está sabendo crescer o negócio. A gente decidiu fechar, viemos uma mensagem para todo mundo falando de fechar, e aí a gente recebeu um ex-professor nosso, falou assim, vocês vão fechar? Eu compro o negócio. E aí comprou o negócio. Foi o nosso primeiro exit, foi baratinho. Eu lembro certinho o dinheiro, eu sempre quis ter aqueles sapatênis da Osklen. Aí o primeiro dinheiro meu, eu recebi o dinheiro, TED na época, recebi o TED, fui direto pro shopping comprar, eu comprei tipo 5 sapatênis, aí eu cheguei em casa e não gostei. Aí dei tudo pro meu irmão. E aí começou a jornada de entender o seguinte, beleza, fui pra faculdade, troquei de curso depois, mas assim, beleza. Você fez qual curso? Eu comecei em engenharia civil, fiz 3 anos de engenharia civil, estagiei em obra e tudo, muito por aquela assim, você quer ser empresário? Engenharia, você vai aprender sobre gestão, então vai fazer engenharia. E trabalhei em obra bonitinho, com chapéu e tudo, canteiro de obra, botina, mas não era aquilo que eu gostava. E aí fui para administração por conta disso. E aí eu falei assim, não, beleza, se eu quero ser empreendedor, eu tenho que aprender a empreender. Sim. E aí começou a minha jornada de entender o seguinte, onde que eu vou trabalhar? Então assim, beleza, eu consegui trabalhar numa aceleradora. Então fui pro Lemonade, ser agente de aceleração, e foi muito legal, porque eu não comecei como estagiário, comecei como agente de aceleração. E já no começo eu tive que tocar em Uberaba, que estava tendo, e não tinha gente suficiente. Aí fui eu, e depois o Rodolfo, que também trabalhou na FCJ, a gente foi lá para Uberaba tocar, e sem experiência nenhuma, quase eu. Mas qual que era o objetivo? Pô, beleza, eu tô numa aceleradora, eu queria aprender qual era o processo formal de se abrir uma startup, de fundar um negócio. Então, eu queria isso. Então, passei pelo processo e aí veio trabalhar no Hub de Inovação. E aí, beleza. Aí fui pro Orb e aí qual que era o meu objetivo lá? Era entender o que leva uma empresa grande, gigante, como a MRV, Inter, a investir ou comprar uma startup. O que leva? Pô, aprendi isso também. E aí Você vai trabalhando em todas as pontas, né? Empreendedor, depois aceleradora. Exato. Depois a visão do corporate. Exatamente. Legal. E aí que veio a oportunidade de ir para a FCJ, no início como analista de inovação, e aí era o objetivo. O que leva alguém, pessoa física, a colocar dinheiro em startup? E aí, na FCJ, a gente começou um projeto muito legal, foi crescendo, a gente montou uma metodologia de acompanhamento muito legal e bateu aquela saudade de empreender. Então veio o TED, aí bateu aquela... palestrei no TED, isso foi muito legal, palestrei com o TED com 23 anos, então isso foi muito legal, foi falando sobre inovação. Então a gente fez uma pesquisa que eu fiz que falava como que o comportamento humano impactava no jeito de criar empresas de acordo com o mundo e quais foram as evoluções que o mundo teve e o que espera pra gente no futuro. Legal. Então foi bem legal o TED. E aí quando eu saí do TED, me deu aquela vontade, eu falei assim, não, beleza,
tá na hora de voltar a empreender. Isso era sempre uma coisa, sempre tive um time para voltar a empreender. E aí que veio a ideia de voltar a empreender de novo, a gente buscando muita ideia, e a gente fez a Bibelos, que era um clube de benefícios, salão de beleza, espaços de bem-estar. Então a pessoa... Como é que você chegou nessa ideia? Porque são ideias... Cara, você é um cara muito criativo, né? Tem muita ideia. Esse caso é muito legal. Talvez eu tenha começado do jeito errado. Que é o seguinte, quero empreender. Larguei tudo, vou voltar a empreender. Só que eu não tinha nem ideia. E aí eu falei assim, e não tava vindo ideia. Não tava vindo ideia. Aí eu li um livro, que é o livro mais importante da minha vida, que chama Ruby como Artista. E aí ele fala que assim, não existe originalidade. Sim. Isso alugou um triplex na minha cabeça. Não existe originalidade, não existe originalidade. E aí eu comecei a pesquisar sobre tendências para o futuro de 2021. Google Trends. Exato, foi pesquisando tudo. E aí que veio comigo primeiro. Aí veio a $1 Shave, eu acho que é esse o nome, que a Amazon tinha comprado por $1 bilhão, que era um clube de assinatura de grooming, que é produto de beleza para barba, para homem. Eu falei assim, uai, vou fazer isso no Brasil. Gosto de barbearia, gosto de tudo, vou fazer isso no Brasil. E aí eu fui começar a fazer conta, fazer sentido. O logística era muito complexa no Brasil. Assim, não dá, não sei mexer com logística. E aí, mas essa parte de beleza ficou muito na minha cabeça. Aí eu tava pedindo uma pizza, mentira, eu tava num restaurante, uma pizzaria, com a minha família, e eu era assinante de um clube de benefícios de restaurante. Pede um prato, ganha outro. Famoso e tudo. Até imagino qual seja. Aí eu, uai. Ô mãe, me fala o seguinte, você vai no salão quantas vezes por mês? Ela, ai Pedro, mão toda semana, pé a cada 15 dias, escova toda semana... depilação, sei lá, em X tempo, sei lá o que em X tempo. Assim, uai, você vai muito, tem muito ponto de contato. Aí eu assim, e se fizesse, então, um benefício desse, sem ir no salão? Porque quando você faz mão, você faz pé. A maioria das vezes, sim. Não, eu falei assim, uai, será que dá jogo? E aí a gente fez o MVP, e aí qual que era a proposta de valor? Era meio que democratizar a experiência. Então era um salão chique, renomado, que tem uma experiência, um valor agregado. Você ia lá, ia fazer um serviço e ia ganhar outro. Então esse era a proposta para o seguinte, para você conhecer o salão. Para o salão vai fazer sentido porque num dia que ele tinha demanda ociosa, um dia que ele estava vazio, a funcionária estava lá. Então ele ia atender alguém, ele ia faturar, mesmo faturasse menos, ele ia faturar. Porque ele arcava com o segundo serviço. Só que aí vem um ponto. Ele quebrava a barreira de entrada de uma pessoa e ir no salão. Sim. E para a pessoa que era assinante, fazia muito sentido, porque ela ia ter uma experiência melhor do que um salãozinho comum de esquina. Então, era um ganha-ganha. E o que a gente viu para o salão que foi muito legal? Quando a pessoa fazia um serviço, a experiência era tão impactante que ela voltava depois num dia que não era aceito Bibelos. Legal. Porque assim, diferente. A experiência pesou muito para ela. Então, isso foi uma coisa que a gente viu, validou e foi super certo. Começamos super bem, chegamos a ter 700 assinaturas. Aí veio a pandemia, o salão ficou fechado. A gente também foi obrigado também a fechar também. Então... Chegou uma cartinha lá. A gente recebeu uma extrajudicial falando que a gente tinha que encerrar as assinaturas. Então, aconteceram algumas coisas jurídicas que também obrigou a gente a fechar. E a pandemia mudou todo o jogo. Sim. Aí, nesse jogo, a gente encerrou o negócio, pausou o negócio, na verdade, pausamos os negócios. E aí, eu mudei para Vitória para ser diretor e tocar um outro fundo de investimento em startups. E aí, depois de anos, a gente voltou a Bibelo num formato diferente, um formato B2B. Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu ter o engajamento que a gente teve no início. Mas a gente teve algumas pesquisas legais. Então, a gente viu que, por exemplo, autoestima e produtividade estão diretamente ligadas. Então, aí a gente descobriu um psiquiatra americano que fez uma pesquisa que comprovou que quando a pessoa está com autoestima alta, ela é 30% mais produtiva. A gente, vamos fazer isso aqui no Brasil. E a gente desenvolveu uma pesquisa científica com 5 empresas para ver se tinha isso mesmo. E a gente conseguiu validar que quando uma pessoa está com autoestima alta, ela é 32,71% mais produtiva do que a média dela. Então, esse foi o porquê que a gente foi era o argumento que a gente tinha de venda no B2B. Então, a gente não vendia benefício, a gente vendia produtividade. Então, era esse argumento nosso que a gente envelopou para ir para o B2B. E aí, voltei para Belo Horizonte depois de 2 anos, 3 anos. E aí, fiquei uma semana aqui, fui chamado pela Antler para participar do cohort da Antler. A Antler tinha acabado de chegar no Brasil, a Antler é uma VC de Singapura. É muito legal o modelo, é concorrente do I Combinator no mundo. Eles ficam lá cabeça a cabeça quem investe mais em startup early stage por ano.
E aí eu falei assim, uai, bora. Então eu participei de lá, fiquei aí nessa ida para São Paulo, acabei que ficou mais tempo que só o processo, que eram 6 meses, e fiquei 2 anos em São Paulo. Aí abri um negócio lá, que era a Neuron, que era meio que era uma startup com foco de ensinar pessoas a serem produtivas. Sim. Então a gente entrava muito desse ponto de vista de neurociência e terapia comportamental para essa pessoa aprender a ser produtiva. Viemos para BH e tudo, e por outros motivos acabou que a gente encerrou esse negócio, e aí veio a ideia de fundar, de entender qual que era o ponto que levavam pessoas a quebrarem negócios. Sim. Então, esse ponto foi muito legal, porque a gente viu que a taxa de empresas que quebram no Brasil é muito grande. É muito grande. E qual que é o principal ponto? A maioria das pessoas que saem até de faculdade renomada, ela não sabe, ela sabe abrir um negócio. Exato. E eu falo que abrir um negócio, eu brinco o seguinte, empreender é loucura. Você consegue empreender, criar um negócio virando 7 noites seguidas. Você consegue. Mas você não consegue fazer o negócio crescer virando noite. Você não consegue. Você precisa de conhecimento técnico. E aí que vinha o gargalo. São muitas variáveis, né? Exato. E além de ser muito variável, onde você vai ter esse conhecimento técnico? Sim. Ou é muito caro, ou não é de qualidade, e aí ficava nesse limbo. Quem tinha dinheiro para pagar fazia cursos de conhecimento técnico, aprender a ler fluxo de caixa, fazer valuation, gerir o negócio, processos, até contratação, venda direito, venda não é dom, é processo, é criar um processo de venda. Isso tudo, e era caro. E na internet você tem muito coach falando de soft skill, mas de hard skill não. Então ele ficava, ou era caro, ou era ruim, e o pequeno empreendedor ficava nesse limbo. E aí que veio o jogo. E se a gente criasse, então, um formato de escola, mas a gente também que não escola, mas como se fosse uma comunidade para empreendedores, onde que a gente ensinasse ele hard skill para ele tocar o negócio dele. A gente até brinca que é transformar um empreendedor em empresário. Sim. Onde que a gente entra? Como que a gente faz isso e ser acessível? E aí a gente falou assim, tem que ser online. Falei, beleza, primeira variável online. Não, então, é o seguinte, como é tudo muito dinâmico, não dá para o seguinte, é um curso infoproduto. Não dá para ser isso, porque toda hora muda. Toda hora muda. E é chato o infoproduto. E aí a gente falou assim, beleza, não dá para entrar isso. Não, acho que já cansou, né? Já cansou. Ocupar das pessoas. E aí tem um porquê, que aí tem um porquê até legal desse ponto de vista de virar chato, que aí a gente trouxe até base científica pro jogo. Porque a gente trouxe um pouco da neurociência. Porque a capacidade de atenção do ser humano dos últimos 10 anos diminuiu de 2 minutos e meio para 47 segundos. Caramba. Então a gente vê assim, olha, a gente não pode fazer algo que a pessoa vai ter que ficar lá assistindo parada. Como que a gente faz? E aí veio a ideia de a gente fundar o IBIS, que é basicamente uma comunidade escola de negócios para empreendedores. Nosso objetivo principal, no final das contas, é que o empreendedor ganhe mais dinheiro, que ele cresça o negócio de verdade. Não seja métrica de verdade, que ele cresça o negócio de verdade. E aí, qual que era? A gente montou alguns pilares voltados ao negócio. Então, gestão, operação, finanças, marketing, vendas, growth, criação de negócios, modelagem de negócios, soft skills, que a gente até brinca, que a gente fala, é o empreendedor. E a gente fala assim, toda semana vai ter um tema. E nesse tema a gente traz alguém que é especialista na área para dar uma aula ao vivo e em outro dia uma mentoria que é pergunta e resposta sobre isso. Vamos entrar nesse jogo, nesse formato. Bem objetivo. Bem objetivo, bem objetivo. E a gente viu que fez muito sentido. Legal, cara. E a gente viu que tá fazendo muito sentido. Então, e aí agora tá começando, a gente refundou o negócio, a gente fez o MVP. E aí que a gente fez o MVP seguir a risco. Então, no primeiro mês, todas as assinaturas, eu não conhecia ninguém, nenhum dos sócios conhecia ninguém que assinou, que esse era o objetivo. Ver se tinha mercado. E teve. E a gente falou assim, beleza, agora vamos então levar para dentro do negócio, dentro de casa, para a gente estruturar o melhor negócio, para a gente relançar ele agora com uma qualidade melhor. E a gente fez isso, relançamos eles, tem 3 meses, e foi muito legal os resultados que a gente está tendo. Bacana. E um deles é o que a gente estava conversando antes, que a gente foi selecionado, né, para representar o Brasil no Web Summit Lisboa, que é o maior evento de inovação do mundo, lá em Portugal, e a gente está indo agora em novembro. A gente foi selecionado em meio-dia, acho que foram 3.000 startups para ir representando o Brasil, tudo subsidiado pela Apex Brasil, pelo Sebrae. Muito bom. Então a gente está indo representar lá o Brasil. Então, essa é a primeira conquista que a gente teve, que a gente falou assim, tem mercado, tem jogo isso. Sim, com certeza. E aí, essa é a jornada empreendedora que para onde que eu tô aqui. Isso porque ele só tem 29 anos, tá, gente? Eu tô me sentindo um vovô aqui. Mas, ô Pedro, eu vejo assim... Eu tenho até falado muito sobre isso. Eu acho que o mercado de
educação corporativa, ele tá crescendo muito, né? Uhum. Então, por exemplo, você vê ele... Eu converso muito com o Vitor Salles e tal, o Léo, você vê que o pessoal tá querendo conhecimento, por exemplo, de inteligência artificial, mas aí o cara quer aplicar aquilo. Você pega um case, por exemplo, a G4, tá faturando 500 milhões por ano, né? E você, acho que focou num nicho legal, né? Que é esse pequeno empreendedor, que é a grande maioria no Brasil, né? E que quebra, né? Exato. Muito fácil. A gente tem números disso. O Brasil, ele é composto de 99% dos empreendedores do Brasil são micro e pequenos. São micro e pequenos, São MEIs, praticamente. Sim. Então, e aí tem um ponto também. 70% desses empreendedores quebram por falta de hard skills. Sim. Por falta de habilidade de gestão, habilidade de negócios. E não sabem transformar isso em aplicável. Tem várias empresas que ele sobrevive de indicação, Sim. não foca em vendas, não tem um processo, né, comercial de desenvolver isso. Você falar que em site sales, o cara, o que é isso, né? Não tem nem ideia do que é. SDR, closer. e muitas vezes o negócio do cara também não precisa de um SDR, de um closer, só que ele não tem a competência técnica de saber o que precisa. E tá tudo bem. Ninguém aprendeu na escola como ser empresário, não. E aí que vem um jogo, assim, beleza, mas onde eu vou adquirir isso? Legal. E aí que vem esse gargalo que a gente tem hoje. Porque, e aí que vem por que eu vejo que a educação empreendedora é um mercado que está crescendo muito. Educação empreendedora e educação corporativa. O mundo está girando muito rápido. E aí a gente acaba crescendo nesse mercado porque quando você vai para os meios tradicionais, um professor de faculdade tradicional ou algum professor técnico tradicional, a curva de aprendizado sobre esse produto está cada vez mais intensa. Sim. Então, o que ele ensina há 6 meses atrás, hoje já está desatualizado. Então, o mercado de educação empreendedora e educação corporativa cresce muito porque a empresa precisa estar dentro dessa tendência. Só que quem que vai buscar? Se eu vou buscar alguém formal, uma instituição formal, ela não teve a curva de aprendizado ainda para me ensinar. Então, eu busco pessoas que não são professores formais, mas são especialistas naquele assunto. Só que ele já teve essa curva de aprendizado. Só que quanto cada vez o tempo de inovação é cada vez menor, então menos a educação tradicional ela consegue entrar nesse jogo, porque ela não consegue fazer a curva de aprendizado. E aí surge campo para ter novas startups, novos negócios de educação empreendedora e de educação corporativa, que conseguem ter essa intensidade e essa velocidade no aprendizado para depois ensinar sobre esse assunto. E daqui a 2 meses, esse assunto que a gente ensinou já é novo. Exatamente. E é isso que a gente vive hoje. Eu vejo assim, né? Eu foquei mais na área de marketing, a minha carreira, e eu comecei a ver isso, cara. Eu falei, cara, eu aprendo uma coisa e a velocidade disso, né? Daqui a pouco muda. Só que agora tá muito mais rápido, né? Mais rápido. Então, assim, eu tô cada vez mais me especializando na parte de inteligência artificial. Como que eu posso aplicar essa inteligência artificial nas atividades que eu faço durante o dia a dia? Hoje eu não tô mais só com marketing, né? Sim. Como executivo, acaba que eu tenho que ter outras habilidades ali também. Mas você tinha me falado sobre a questão, a gente estava conversando antes aqui, de como aplicar IA hoje na Webiz. Como é que vocês estão fazendo isso? A gente até um projeto novo que a gente entendeu o seguinte. Pode falar, né? Pode. Já estamos aqui, a gente fala, não tem... Minha vida é um livro aberto. Mas como que a gente está aplicando? O que a gente viu? Tecnologia por tecnologia hoje tem 1 milhão. Sim. Então, se a gente, estamos lançando uma inteligência artificial para você fazer pergunta e responder. Pô, abre o ChatGPT que você vai fazer isso. Mas é o seguinte, qual que é o problema que tem? As pessoas não sabem usar a inteligência artificial da forma correta. Sim. Então, como que a gente está trazendo para o Webiz é o seguinte, e entrando até no mercado agora B2B mais pesado, que é a gente ter, por áreas, marketing, vendas, gestão, operação, ter várias agentes de inteligência artificial já treinados, especialistas no assunto, muito bem treinados para execução e um agente para cada área para ser o consultor. E aí isso é muito legal porque a gente tem na ponta do contratante, na ponta da empresa, a gente tem uma crise de contratação. E contratar pessoas pleno e sênior está cada vez mais difícil. Então, caríssimo, né? E caríssimo. Qual que é o objetivo nosso? Você consegue contratar uma pessoa júnior e dar ferramentas para ela para suprir o déficit do júnior tem. Legal. Então, vamos colocar aqui na caixinha de marketing. Você contratou aqui a WeMarketing, que é a inteligência artificial de marketing da Webiz. Você tem um arcabouço, 70 agentes de IA,
que já são treinados para executar aquela tarefa. E é aí que vem a dificuldade. Então, ela é treinada em tempo real, com tudo que tem dentro da Webuild de conteúdo e de mundo externo também. Então, lá vai ter um agente de criar copy, um agente de criar portfólio, um agente de criar, por exemplo, já arte, um agente de executar a proposta, aí vai ter outro agente de analisar, por exemplo, a campanha de marketing, um outro agente para você te subir print da sua campanha do tráfego pago e ver onde que está o gargalo, onde que está errando. Então, e cada um desses tem um treinamento diferente. Então, tem esses agentes de execução e, em contrapartida, também tem um agente que é o consultor. Legal. Que aí vem um ponto de ser o agente especialista em marketing para ser seu consultor durante essa jornada. Então, é assim que a gente está indo para a inteligência artificial. E a gente sempre criando esses agentes de execução, o que a gente tem já, e é sempre o consultor se atualizando o que o mundo tem. O que o mundo tem. Vendas, mesma coisa. Então, beleza, vendas a gente tem os agentes para SDR, tem os agentes para quem quer closer, tem os agentes para quem é executivo de vendas, tem os agentes para os gestores, e aí cada pool desses tem os seus agentes executores e seu agente consultor. Porque qual que é o objetivo? O SDR está numa venda, o cara teve uma objeção, ele já manda, enquanto está na call, para o agente de objeções, olha, ele teve essa objeção. O que eu posso falar? Só que aí vem um pulo do gato. O treinamento inicial do agente é baseado na empresa. Então, quando a empresa contrata, ela responde um diagnóstico grande para justamente a gente saber muito bem sobre a empresa. Então, toda a resposta, além de ter o treinamento sobre o negócio, ele já dá a resposta pensado no segmento da empresa, porque o jeito de fazer vendas do varejo é diferente na saúde. É, totalmente. Só que aí, como ele já sabe qual é o segmento seu, ele já está aplicando o treinamento que ele teve de vendas na saúde. Legal. E ele já dá a resposta personalizada para aquilo. Então, eu tive essa objeção. Olha, Weber, então essa objeção que você teve para um patrocinador do Minas Summit, que essa quebra aqui pode fazer uma coisa para ele. Então, minha objeção aqui beleza, meu foco aqui está em ROI, não está em branding. E ele está batendo, ele tá batendo aqui na tecla que ele não está fechando patrocínio porque o foco dele é ROI, não branding. Beleza. Aí você tira o print e manda por inteligência artificial, o consultor fala assim, olha, a gente pode estruturar para ele, então é o seguinte, olha, se você tivesse um panfleto com QR Code, fala assim, contrate agora o negocinho. Você quebrou a objeção dele. Entendeu? Então, gerou uma solução. Jogar uma solução. Que, né, um executivo experiente sabe contornar essa objeção, mas realmente uma pessoa júnior não. E aí esse é o ponto. Então, e aí esse o consultor, o papel dele vai ser isso. Legal. E aí, junto com o consultor, ter esses vários pequenos agentes de IA com foco em execução. Vamos fazer uma proposta aqui. Manda os itens da proposta, já sai a proposta. Então, copy para assunto de e-mail. Como que eu escrevo uma copy aqui para aumentar minha abertura de e-mail? Então, vai ter um agente que é só para copy de e-mail marketing. Um agente, por exemplo, para escrever copy para mandar para o WhatsApp. Então, ter vários mínimos. Usando metodologias. Usando tudo metodologia. Cada um tem o seu treinamento próprio. Legal, cara. E o consultor é o pai disso tudo. Ele é o maestro disso tudo e é o conhecimento. Ele é o que vai ser a parte consultiva, a parte de conversa, a outra parte de execução. Muito bom. E vocês vão fazer pelo próprio GPT mesmo? Porque hoje você cria um agente ali e você consegue compartilhar, né? Você, página própria. Página própria. Tudo próprio. A gente está usando algumas ferramentas. Usa alguns motores de IA. A gente usa vários motores de IA. O GPT está entre eles, mas Gemini também está. A gente já está testando com Canva também para fazer as artes. Então... Manos. Tudo. Porque tudo que tem API a gente consegue brincar. A gente brinca isso. Bacana, cara. Então é personalizado mesmo a coisa. Personalizado mesmo. Personalizado mesmo. Cara, é sensacional. Esse é o jogo nosso. E esse produto já tem ideia ali de quando que vocês vão lançar ele para dentro da comunidade? O MVP de vendas a gente lança agora dia 10 de novembro. O de vendas. Então, mas a ideia é que ano que vem, início do ano que vem já esteja todos. E o de vendas a gente vai começar com o MVP de vendas. Quem está dentro da comunidade vai pagar mais barato, mas também a gente vai trazer ele também como um produto à parte. Entendi. Então, vai ter o WeBiz normal e tudo, com as aulas, mentorias, etc. E vai ter a WeSales, a WeMarketing, e aí depois isso tudo vai ficar dentro do guarda-chuva, que é a WeIA. Legal, cara. Então, é assim que a gente tá indo. Cara, produtaço. Eu acho que tem muita chance. Claro. Muito bom. Porque realmente, assim, eu sou consultor também do Sebrae, né? E eu atendo muitas pequenas empresas no Sebrae.
Então, assim, recentemente eu fiz um projeto, há um tempo atrás, esse ano ainda, e eu fui usar inteligência artificial ali com o pessoal, e aí fazendo prompt, ensinando a eles como faz um prompt pra gente poder fazer, por exemplo, um calendário tutorial, roteiro de vídeo, uma persona. Isso tudo são isso. agentes que vão estar lá dentro. Exatamente. E a pessoa, assim, eu via que a pessoa não sabia nada do que eu tava falando ali. E teve uma hora que teve uma das pessoas que falou assim, cara, esse negócio que você tá fazendo é muito complexo. Esse prompt eu nunca escrevi, eu só falo com ele, me dá uma ideia. Uhum. Então, assim, aí eu falei, pô, mas você não tem o resultado porque você não sabe pedir também para inteligência, né? Então, isso já vai vir meio parametrizado, meio pronto. Isso assim, é ouro pro empreendedor, né? A ideia da WeSales, da inteligência artificial da WeBiz, é justamente que ele consulte igual ele faz. Me dê isso. Sim. Só que já está treinado. Então, a parte de escrever prompt, que ele não sabe fazer, já está escrito internamente. Sim. Essa parte de treinamento já está tudo internamente. E aí vai dar uma resposta como se fosse alguém que é muito experiente pedindo. Esse é esse o objetivo. Legal, esse é o objetivo. Legal. Então, você vai impactar ali um pouco o mercado de consultoria, né? Somos parceiros. Igual a gente conversando com o Sebrae esses dias, a gente falou assim, olha, a gente não vê o Sebrae como concorrente, a gente vê como um parceiro, a gente tem o mesmo propósito, que é impactar o pequeno e o microempreendedor, mas vamos sentar e vamos ver o que a gente bola juntos. Sim. Então, o objetivo também a consultoria, ela vai passar pela dor também de contratar consultores. Com certeza. Porque a consultoria cresce de duas formas. Ou trazendo mais cliente e tendo mais consultores e perdendo qualidade, ou aumentando o preço e mantendo os consultores. Sim. Só que cada vez é mais difícil ter consultores especialistas. Então, ela também está impactada nesse jogo. E consultoria é muito difícil escalar, né? Muito difícil. Sim. Muito difícil. Então, é aí que a gente está entrando. Sim. E aí, ser parceiros deles. Esse é o objetivo nosso. E aí, vocês estão com parceria com o Sebrae Minas ou Sebrae Nacional? Como é A que gente está negociando com o Sebrae Minas. O Sebrae Nacional, a gente está indo até pelo Portugal com eles. É a Apex Brasil e Sebrae Nacional. E a gente está começando agora esses papos para ter algo mais formalizado. Bacana. E aí, enquanto não sai nada formalizado, a gente está indo fazendo os nossos. A gente tem algumas parcerias interessantes. Então, a Total Max Patentes são parceiraços nossos. Eles são o quarto maior escritório de depositante de patente do Brasil. Então, os caras são gigantes. Tem as marcas Cruzeiro, Checkmate, MRV, Inter, são parceiraços nossos. Então, a gente já está fazendo um trabalho em cima disso. Bacana. Algumas outras startups, por exemplo, do segmento alimentício, de restaurante, a gente tem parceria também. Nesse ponto, o que a gente viu? Eles conseguem gerar um valor com a tecnologia para um delivery ou para um restaurante físico. Só que o principal motivo de churn deles é o quê? O restaurante quebra. E aí, como a gente ensina o empreendedor a ser empresário, a gente ensina ele a tocar o negócio, a vender mais, a gerir o negócio. E a chance dele quebrar é menor. E isso aumenta o ROI deles. Então, é isso que a gente está entrando nessas parcerias B2B, 2Bzinho, que a gente brinca, mais um B2B2C. E aí, a gente gosta muito de parceria. Sim. A gente gosta muito de parceria. Acho que para crescer é isso, cara. A gente também aqui no Minas Summit, a gente tá trazendo todo mundo, assim, agrega todo mundo, porque senão a gente não cresce, né? Acho que essa tem que ser a visão, né? Exato. E até, por exemplo, Minas Summit, as startups que estão expondo no Minas Summit, é importante para o Minas Summit que elas tenham um sucesso proveniente do evento e cresçam. O que a gente pode bolar junto com a WeBiz? Vamos montar uma trilha pro Minas Summit, quem está lá na startup tem acesso à trilha, bora. É isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de atuar ativamente disso. A gente tem uma frase que eu gosto muito que, beleza, a frase clichê, mas sozinho você vai rápido. Junto você vai longe. E aí a gente quer brincar um pouco disso, que até brincando um pouquinho. A gente quer, beleza, como que a gente pode co-criar as coisas? Porque aí, além de rápido, a gente vai longe também. Mas também a gente consegue criar coisas muito mais autênticas. Com certeza. Essa é a nossa linha. É isso que a gente acredita genuinamente. Excelente. Agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, mais pessoal, tá? Chega. Pessoal, sim, né? Relacionado ao negócio, mas é uma pergunta minha. Eu vejo, assim, o empresário hoje... igual eu te falei, né? Eu fui professor há alguns anos da minha vida, consultor de Sebrae. E aí, quando eu, às vezes, vou conversar com o empresário, eu sinto o empresário, assim, empresário brasileiro, tá? Muito querendo que as coisas aconteçam meio que por osmose, sem querer pôr a mão na massa, sem querer... E é muito diferente do que a gente foi treinado para fazer como startup, né? A gente tem a cabeça de startup e tal. Mas eu sinto aquela coisa, uma certa preguiça, uma certa dificuldade de
cara, eu posso pôr alguém para fazer isso por mim? Por que eu tenho que pegar e fazer? Como é que vocês estão vencendo essa barreira hoje na WeBiz, assim? Porque é uma barreira cultural, né? Sim. Você também sente isso? Sinto. Eu acho que reflete até um pouco no nosso ICP hoje, de assinantes. A gente viu que são empreendedores que são mais mão na massa e, consequentemente, a gente não sabe o porquê. A gente está com poucos empreendedores mais velhos. Então, a gente está numa faixa ali de até 40 anos que a gente viu. Mas é uma barreira cultural. É uma barreira cultural desse tipo de empreendedor. Mas eu acho que o principal... Não objeção, mas o principal motivo para mudar isso é o próprio mercado. Se ele não colocar a mão na massa, ele vai quebrar. Isso eu falo com todos eles. E aí vai chegar... Aí beleza, pode quebrar a primeira, pode quebrar a segunda. Só que na hora que começa a chegar a conta, começa a chegar a dívida, etc., ele tem que fazer alguma coisa. Entendi. E aí vai ser onde chora. E aí não tem como, aí vai colocar a mão na massa. Então isso a gente viu. A gente, por exemplo, tem uns 2 lá dentro da WeBiz. Foi muito legal o case que eu conheci pessoalmente depois, que era exatamente, é minha primeira startup, mas é a primeira startup que eu tô dedicando de verdade. Entendeu? E, a gente teve lá uma mentoria que, nossa, eu fiquei com dó do menino. O menino foi sacanagem, o cara é bem mais velho que eu. Mas eu fiquei com dó do cara. Porque a mentora, nossa, esculachou ele. Esculachou. Não, mas por que você falou isso tudo? Por que você não tá fazendo? Aí, então, esculachou. E aí, ele mudou o negócio dele. Sim. E aí, ele mudou a forma dele também. Esculachou. Então, por isso que a gente não abre mão da mentoria. Ser ao vivo, pergunta e resposta. Porque esses pequenos toques dos mentores faz também a pessoa olhar para dentro. Uai. Exatamente. Então, isso é uma coisa que é importante. A gente viu que dentro da WeBiz gera esses resultados. Não só técnico para o negócio, mas pessoal também. Eu tenho uma frustração muito grande na consultoria. Que assim, quando você dá... Eu amo fazer isso. É muito bom. Quando você dá consultoria, cara, você vê, aí você consegue fazer evoluções, plano de ação. Mas na hora que você sai dali, você fala, esse cara não vai pôr nada em prática. Eu tenho certeza, pelo feeling que eu tô vendo aqui, é um ou outro que destaque, que vai ter sucesso. Aí no final, depois, mas a consultoria que não é consultoria. Sim. Né? A gente chegou, esmiuçou, entendeu o negócio e tal, propomos várias ações ali, mas realmente tem que ter uma capacidade de execução. E aí, diante disso também, por exemplo, dentro da WeBiz, funcionários podem fazer parte também? Pode. Uma empresa pode comprar, por exemplo, eu quero comprar para mim, mas eu quero comprar também para a minha equipe, por exemplo. É sensacional. A gente tem um caso lá dentro de uma empresa que contratou para todos os executivos, todas as lideranças executivas, uma assinatura para cada um, uma licença para cada um. Sim. E é muito legal porque a dúvida que você vai ter na mentoria, por exemplo, de growth, é diferente da dúvida que eu vou ter. Que é diferente da dúvida que, por exemplo, o nosso diretor jurídico vai ter. Porque o diretor jurídico viu que seu currículo, ser especialista em inteligência artificial, ele vai se perguntar o seguinte, olha, como que eu posso automatizar aqui meu processo disso? Você já vai ter uma dúvida, por exemplo, de como que eu posso estruturar aqui a cadência de postagem para ter uma conversão maior. Eu, que sou de gestão, falo assim, beleza, como que eu posso pegar todos os KPIs do negócio agora de forma mais rápida? Então, o mesmo mentor, ele vai resolver dúvidas de pontos diferentes. Então, pode tranquilamente. Então, a gente tem casos disso que a liderança, cada um tem uma assinatura. Legal. E aí é legal o seguinte, não tem como ter uma assinatura para todo mundo, por quê? E na hora da mentoria não tem como todo mundo participar. Então, é importante isso, que é como é pessoal, porque cada um vai ter dúvidas diferentes. E a forma de solução, o mesmo mentor vai trazer soluções diferentes para dúvidas diferentes. E aí, como toda semana tem tema, toda semana tem aula ao vivo e mentoria ao vivo, sempre vai pegar alguma coisa de alguém. Legal. E vocês costumam fazer, assim, horários mais flexíveis? Como é que funciona essa... A gente está testando. Isso foi uma coisa que me veio aqui. A gente tem 3 encontros por semana. A gente tem uma masterclass. Essa masterclass a gente está fazendo às 20 horas. E aí, agora, a mentoria e a aula ao vivo, a gente está testando agora em horário comercial. Porque a gente viu que tem uma aderência maior e cria uma rotina. Legal. Então, olha, você sabe que terça e quinta-feira tem encontro, ou terça e quarta na WeBiz tem encontro às 13 horas. Então, as pessoas conseguem se programar mais para isso do que quando é à noite. Quando é à noite, é assim, vamos fazer às 20 horas. O engajamento, você está exausto. Então, você não consegue pensar. Aí tem família, filho, aquela coisa toda. A gente está indo por horário comercial por conta disso, sempre às 13 horas ou às 11 horas. Só que também fica gravado. Então, perdi a aula ao vivo aqui. Fica gravado e a gente tem uma IA já interna que ela transcreve tudo e coloca já em resumo em tópicos para você fazer. E no final ainda gera tarefas para você executar sobre aquele tema.
Isso é ótimo. Então, toda aula tem lá o transcrito lá com resumo, já em tópicos, no final, tarefas dessa aula para você executar no seu negócio. Aí tem um to-do para você pegar e fazer. Muito bom. Que o pessoal vê, né, conteúdo e, legal. E depois... e a gente fala, o conteúdo tem que ser prático. Exato. Não pode ser muito reflexivo, não. O conteúdo tem que ser prático. Como fazer? Então, toda a aula tem que ter o seguinte, o que você fazer agora com esse conteúdo? Sim. Toda a aula, sem exceção. Isso é uma coisa que eu tenho, até na curadoria ali do Minas Summit, eu tô procurando muito, assim, pessoas muito técnicas. Porque, cara, acho que tá todo mundo cansado disso, né? Da pessoa ficar conjecturando, fazer aquelas palestras gigantes e tal. E não te apresenta um caminho, não te aponta, não vai de forma objetiva, né? Então... até minhas palestras, tô mudando todas as minhas palestras por conta disso. Por exemplo, minha palestra do TED, ela é legal, mas ela é muito reflexiva. Mas ela não vai te dar um ponto, tipo assim, faça esse negócio. Mas beleza, como que a gente pode transformar isso? Por exemplo, aí agora uma palestra que eu tô dando, por exemplo, é criação de comunidades para marcas. A importância disso, quais são os resultados que vão ter de negócio, tirando da parte fofinha, entre aspas, trazendo aumento de ROI, aumento de valuation, aumento disso tudo, e como fazer. E aí, beleza, vamos trazer o técnico para o jogo. Sim. Então, são essas coisas que todo o conteúdo, isso vira para interno. A gente brinca que está impactando até reunião. Reunião nossa, beleza, o que na prática tem que fazer? Virou nesse ponto. Mas eu acho que hoje está tudo caminhando para isso. E tem uns porquês, né? Então, a gente tem uma sociedade viciada em dopamina, viciada em dopamina imediata, e que está tendo um reflexo disso, a capacidade de atenção de 2,5 minutos para 47 segundos é um exemplo disso. E a forma o comportamento humano impacta no jeito de fazer negócio, impacta no jeito de gerir pessoas, impacta no jeito de empreender. E esse é um dos motivos disso também. As pessoas querem cada vez mais coisas imediatas. E aí você tem que adaptar a isso também. Não adianta a gente só criticar isso. Exato. A gente tem que adaptar também. A gente tem que adaptar o nosso jogo às regras do jogo, a nossa estratégia às regras do jogo. Não adianta a gente sair xingando a regra do jogo. Não. Se a regra do jogo é essa, a gente tem que adaptar. Vamos jogar. Exato. Mas eu acho que esse é o caminho. E o que eu achei legal é porque você pegou uma bagagem também bem grande sua ali, em várias pontas, né? Como veículo de investimento, como venture builder, como startupeiro, que você foi diversas startups. E eu acho que isso agregou muito ali para o que vocês estão fazendo agora, né? Sim, a gente sentiu a dor na pele. Isso é muito legal. Isso é o grande diferencial. E é isso que faz hoje a briga Davi contra Golias, né? Que você pega, por exemplo, as Big Four estão passando mal, cara. Esses dias eu vi não vou falar o nome, né? Mas uma delas, ela fez todo um conjunto de relatórios para uma grande empresa usando inteligência artificial e foi descoberta. E aquilo gerou um puta de um problema para ela. E aí que vem um ponto que eu chamo. Velho, não tem problema usar inteligência artificial. Só comunica. Não tem importância. Velho, você vai receber um documento de inteligência, não tem problema, desde que ele esteja correto. Sim. Uma coisa é fazer Revisado. Uma coisa é fazer de inteligência artificial e falar assim, não, a gente não usa inteligência artificial de jeito nenhum e tá lá. O texto com travessão, que é a cara do GPT. Uma coisa é, beleza, olha, a gente usa inteligência artificial aqui para otimizar as coisas e a gente dá um resultado muito mais fácil, muito melhor, muitas vezes. Só que você tem que ter treinado, não é usar o chat GPT igual qualquer um. Igual o pessoal usa. Feito. Mas tem um ponto que eu vejo que muda muito do porquê que pequenas empresas ganham de grandes empresas também, desse ponto de vista que a gente está trazendo. Autenticidade. Porque como o empreender está cada vez mais barato e mais rápido, você consegue criar um negócio muito mais autêntico e a autenticidade conecta muito mais. Sim. E o negócio grande, ele perde a autenticidade e perde conexão. E aí você tende a pagar mais caro para o negócio que você conecta mais por conta da autenticidade. E aí esse é um problema grande das grandes empresas, dos grandes veículos. Exatamente. E esse é um dos motivos que você vê grandes novos veículos de comunicação, por exemplo. O The News batendo de frente com o Globo, Band, SBT, por quê? Ele tem autenticidade. Exato. O negócio tem coração. TV... É isso. Ele tem autenticidade. Você vê, a transmissão vai dar pau, o narrador não é o narrador perfeito, o Cazé fala palavrão no meio da transmissão. Mas é porque é autenticidade. São pessoas comuns. Não é mais agora aquele intocável, não. São pessoas comuns. Isso conecta.
E a grande corporação, ela tem dificuldade de fazer isso. E tem um porquê. Quanto maior você é, mais processos exigem. Então, tirar algo grande da inércia é mais difícil do que tirar algo pequeno. Uhum. E aí você tem o processo, querendo ou não, ele é vilão da inovação e é vilão da criatividade. Isso é natural. Então, e as grandes empresas têm muito processo engessado que vai tornar menos criativo o negócio, naturalmente. Exato. E eles vão ter que mexer no modelo de negócios deles. E é difícil, né? Você pega uma empresa gigantesca, mexer no modelo de negócio dela, não tem como, né? Ela precisa... Como que ela vai continuar competitiva? Porque, por exemplo, antes nesse caso que eu citei, ela cobrava X milhões para fazer um relatório gigantesco, porque ela realmente tinha um perfil extremamente técnico para fazer tudo aquilo. Era uma pessoa extremamente habilitada para que pessoas, né, habilitadas. Então ela cobrava um FII alto para aquilo. Hoje a IA entrega bem para caramba aquilo. Então, e aí por isso que eu acho que isso gerou um choque. Pô, mas eu tô te pagando milhões para você me entregar um relatório e você tá usando inteligência artificial. Eu pegava e fazia. É tipo isso, entendeu? Então, assim, elas vão ter que mudar muito. E é o que você falou, cara. Os negócios hoje é velocidade, são mais baratos, né? O que eu acredito no caminho dessas grandes corporações? É mais fácil para ela comprar alguém do que mudar. E aí vem um forte do CVC. Vamos fazer um M&A aqui interno de comprar... Vamos comprar alguma startup que está fazendo isso do que a gente criar isso do zero. A gente tem dinheiro, a gente tem toda tecnologia, a gente tem tudo para isso. Só que a gente não consegue fazer isso por cultura. Então é muito mais fácil eu comprar alguém que faça isso. Esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural. E hoje você vê muita startup, a cultura dela sendo absorvida, implementada, porque... Na grande, porque, cara, funcionou. Exato. Né? Exato. E adaptada também, porque a cultura de startup, a startup que cresce muito, ela vai virar uma grande corporação também, naturalmente. Ela vai ter processo, ela vai ter que engessar algumas coisas, ela não vai poder deixar igual uma startup normal, falar assim, não, faz e pronto, pode errar à vontade. Não é mais assim. Isso mudou muito. Quanto mais cresce, mais processo você vai ter que ter inevitável. Mas o negócio é como que eu consigo achar esse equilíbrio entre trazer essa cultura de startup para a corporação mais equilibrada. Exatamente. E isso mostra um cenário realmente. As grandes vão ter que cada dia mais fazer M&As e senão elas não vão sobreviver, cara. Exatamente isso. Você vê hoje as grandes todas caindo e pesado, né? Exatamente isso. Ô Pedrão, agora pra gente poder caminhar, né? Acho que a gente já tá ali, tudo preocupado com essa reunião. Mas pra gente já caminhar ali pro final. Cara, essa semana eu tive em São Paulo e eu participei do SEG Summit. A gente foi falar lá sobre cybersecurity. Cara, o que vocês estão vendo aí desse mercado de cibersegurança? Tem algum ponto que você já está trazendo isso para dentro da WeBiz? Porque, cara, eu saí do evento, assim, preocupadíssimo. Porque tá tudo aqui, tá tudo digital, tá tudo na nuvem. E os pequenos empresários já precisam começar a se preparar, porque isso é uma onda terrível, né? Eu tive até uma treta por causa de cibersegurança essa semana. Eu tô indo para Portugal, né? Eu tô fazendo cartão de crédito internacional. Isso tudo eu não pude tirar o cartão porque usaram meu CPF, clonaram meu negócio para abrir uma conta. Nunca foi usada a conta, mas tem meu Deus. em nome de alguém e eu não pude tirar meu cartão. Nossa. Aí eu tive que usar outro banco. Mas como que a gente vê? A gente como WeBiz, empresa, não ter nada do ponto de vista seguinte, técnico, eu vou fazer isso para você. Mas a gente trazer especialistas para ensinar isso para os nossos membros. Isso é uma coisa que Posso te indicar alguns? Com certeza. Eu conheci algumas pessoas feiras. Nossa. Com certeza. Acho que é um assunto importante, um assunto complexo. Sim. Então, por isso que a gente quer trazer gente para ensinar para os nossos membros. Mas é um assunto que é essencial. Começou anos atrás com o LGPD e foi só escalando. E a gente vive num momento também que cada vez é mais fácil empreender e tudo, mas também é cada vez mais fácil quem usa para o mal. Exatamente, e aí, cara. Tem uma complexidade, entendeu? Eu lembro certinho, quando a gente estava começando a empreender, estava no meio de 2018, você ia no shopping popular, no camelódromo aqui, comprava lista de lead. Isso rola até hoje. Você vai no camelódromo, você compra lista de lead. Sim. E isso rola. Como proteger seu dado disso? Isso é uma complexidade que a gente tem hoje e tem que ter atenção. E dentro da WeBiz a gente olha trazendo
conteúdos e temas voltados a isso. Tanto para pessoa física, como se proteger, mas também para o empresário, o que você tem que ter para proteger tanto você e também seus clientes. Não, e você pega um cenário de Brasil, por exemplo, que as vendas são realizadas praticamente por WhatsApp, né? Uhum. Cara, se você não se blindar... Já era. Assim, eu saí de lá, assim... Eu já mandei uma mensagem pra minha esposa. Falei, amor, eu vou aplicar um monte de coisa no seu celular. A gente tá perdido. Esses dias eu caí num golpe. Meu pai caiu em golpe. Meu pai caiu já várias vezes. Meu pai esses dias depositou R$4.000 pra mim, me ligou. Depositei pra você. Falei, mas eu não pedi nada. Não, meu pai foi a mesma coisa. Eu morava em Vitória. Aí... Tava indo a pé. Eu gosto muito de ir a pé pro trabalho. Tava indo a pé. Meu celular tava silencioso. Aí eu liguei pro meu pai. Falei, deixa eu ligar pro meu pai. Ei, pai, bom dia. Como que você tá? E tudo, ele... Aí ele, tudo bem com você? Eu falei assim, uai, tô bem, e você? Como foi o médico? Eu, que médico? Ele, uai, você não tinha exame no cardiologista hoje? Eu, não. Ele, uai, você falou comigo que tinha exame no cardiologista assim. Eu, pai, você tá doido? Pô, se eu tivesse exame no cardiologista, eu ia te falar, porque alguma coisa tá dando piripaque. Ele, eita, o que foi? Não, você me mandou mensagem precisando de R$5.000 pra fazer um exame que o plano não cobria. Aí eu, pai, eu não tinha médico, nada. Aí eu peguei o telefone com a minha mãe. Ele mandou print, clonaram. Clonaram, não, nem clonaram. Pegaram o nome do WhatsApp. Oi, pai, aqui sou eu. Ih, caiu. Tô usando um número novo, meu número estragou. E essa parte de cibersegurança, ela é importante porque a gente está começando até agora uma inversão da pirâmide populacional. Então, a faixa etária do Brasil, cada vez mais, está chegando a ter uma pirâmide invertida de muito mais pessoas idosas. Sim. E pessoas idosas são mais inocentes também. Então, é uma preocupação de como que a gente pode fazer isso também, porque pessoas não aproveitarem disso também. E são um grande alvo, né? Grande alvo. Pessoas mais idosas. São os alvos, na verdade. São os alvos. Não, só que assim, eu saí de lá meio assim, eu já caí. Uhum. Eu tenho 35 anos. E eu me achava esperto. Uhum. Até que um dia eu comecei, aí, pra fazer isso, deposita X, deposita... Na quarta do depósito, eu falei, cara, abri o Reclame Aqui. Na hora que eu abri o Reclame Aqui, todo mundo, caí. Falei, putz. Eu caí comprando produto já. Comprando produto, já comprei. Já caí. O meu era um cadastro que eu ia fazer lá pra entrar num banco que eu tava querendo. Não, meu então, cara, pra gente fazer a sua análise, você precisa pagar X. Uhum. Cara, coisa... E assim, a gente acha que nunca vai cair. Só que isso eles estão evoluindo muito, sabe? Então eu vejo isso ali como uma das grandes... Eu tava até conversando hoje de manhã com a Janaína Bering. A gente tava falando sobre isso. Ela tava... duas áreas que vão ser extremamente trabalhadas daqui para frente IA e cyber. Com certeza. Porque são, assim, se a gente não se blindar, a gente tá perdido, no B2B né? tem cheques gigantes para isso. No B2B tem cheques gigantes para isso. Porque é dor e a multa é muito pesada. Então, e eu falo que uma coisa importante de precificação é o seguinte, calcula o impacto que você vai economizar ou gerar para o cliente, você pode cobrar isso menos R$1. Uhum. Essa é a sua ZOPA, sua margem de negociação. Sim. E é um mercado que tem muita margem de negociação. Muita. Vai crescer muito. Pedrão, queria te agradecer, cara. Nós estamos encaminhando pro final. Passamos um pouquinho, né, do que a gente tinha alinhado, mas o papo foi bom. Acho que foi um papo técnico, né? Você trouxe história, você trouxe direcionamentos, tendências. Te desejo muita sorte na WeBiz. Eu acho que é um baita negócio, de fato, assim. Eu, como consultor também, né, eu posso dizer que é uma dor que eu vejo latente ali mesmo. O pequeno empresário, ele precisa... Senão ele vai morrer, né? Exato. As empresas vão acabar. Então, assim, cara, eu acho que vai ser muito top. Queria te deixar... que você deixasse um recado aí, né? Uhum. Suas últimas considerações. Mas eu te agradeço demais por ter topado vir aqui e falar um pouquinho no Minas Summit Cast. Eu que agradeço. O Minas Summit, eu vi nascer dentro de casa, né? Participei da primeira edição. Fico muito feliz e orgulhoso também pelo tamanho que já está o Minas Summit. Parabéns pelo crescimento, Weber. Obrigado pelo convite. E se fosse falar sobre o último recado, sobre tudo que a gente falou, eu falaria voltado ao empreendedor. Empreender não é só ter um CNPJ, empreender é um estilo de vida, empreender não é ser dono da empresa, trabalho dentro de uma empresa, isso também é empreender. E que leve isso com autenticidade, com leveza. Mas, ao mesmo tempo, não fique nessa, não, o negócio vai dar certo, o negócio vai dar certo. Não.
realmente busque conhecimento sobre esse assunto, mas não sozinho. Sim. Busque com alguém, porque às vezes um insight de uma pessoa muda seu negócio completamente. E Sim. Isso é muito importante. Isso é real. Exato. E empreender é isso. Empreender é atitude, empreender é crescer, mas empreender também é para qualquer um. É para qualquer um. Qualquer um consegue empreender. Mas não é qualquer um que consegue fazer o negócio dar certo. E para você se tornar uma pessoa que consegue fazer o negócio dar certo, você tem que ter raça, estudo e técnica. É isso. Isso tudo você consegue adquirir. Então, esse é o ponto principal. A Webiz, ela foi criada para ajudar esses empreendedores a aprender a técnica. Contem com a gente em relação a isso. A gente está aqui, nosso objetivo é mudar o Brasil em relação a isso, ao pequeno e microempreendedor, fazer mais empresas inovadoras, autênticas e empresas crescerem de verdade. E contem com a gente em relação a isso. A gente vai fazer muita coisa, vai crescer muito no Brasil ainda. E estamos aqui para isso. Obrigado pelo convite, velho. Eu que agradeço, Pedrão. Obrigado. Pessoal, então, mais um episódio aí do Minas Summit Cast. Espero que você tenha gostado bastante. Vai lá, curte a gente em todas as plataformas. A gente está no Spotify, Deezer. Agora a gente também tem o nosso YouTube. Então é só acessar lá no YouTube Minas Summit, que você vai ver todos os episódios ali, vai ver materiais do Minas Summit, palestras dos últimos Minas Summits também. E é isso. Obrigado e até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir mais um episódio do Minas Summit Cast. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação. Você pode nos encontrar no YouTube, digitando Minas Summit, e você vai poder acompanhar os episódios completos e também os cortes, além das nossas redes sociais, no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.